Bom, minha pesquisa de doutorado, ela surge de uma questão que, enfim, que me incomodava, que eu não entendia. Que é assim, basicamente em 2011 a gente tem no Brasil a criação de uma política para TV por assinatura, um marco regulatório ali no governo da Dilma Rousseff do PT. E eu não... Aquele marco me causava um certo incômodo como pesquisadora, porque ele tinha cotas de conteúdo, ele tinha um perfil que não é exatamente comum dentro da legislação de comunicação no Brasil. Então, a partir desse problema, digamos, social que eu encontrei, eu construí um problema sociológico, que é a minha tese de doutorado. O que acontece? A tese, ela tenta compreender esse fenômeno social, ali a criação do marco. Tem duas perspectivas principais. Uma questão é a definição da rede de atores, que construiu essa política, e uma segunda questão é a explicação de um processo, de como que aconteceu o processo de criação dessa política. Bom, com relação então a esse processo, eu utilizo um modelo, um referencial teórico que a gente chama de médio alcance, ou seja, não é um alto nível de abstração, ele é uma teoria de médio alcance no sentido que ela explica um determinado fenômeno social, que é o modelo dos fluxos múltiplos do Kingdom. Esse modelo basicamente ele se divide em três fluxos. Um é o fluxo do problema, ou seja, como que se cria um problema público dentro das políticas públicas. Um outro fluxo é o fluxo das alternativas ou soluções para esse problema. E um terceiro fluxo é o fluxo da macropolítica. Eu vejo esse fluxo bastante como se fosse uma pontuação, diferentemente dos outros que vão ter uma perspectiva mais de um percurso histórico. A macropolítica tem uma pontuação, ela corta. E são momentos na qual há a oportunidade de acoplar esses dois fluxos. Bom, um exemplo de mudança macropolítica. A gente tem, por exemplo, uma série de atores que advoga ou defende a ideia de que a gente tem que fazer uma taxação para grandes fortunas. Isso já está previsto na Constituição, mas nunca foi implementado de fato, nunca foi criada uma lei para isso. Então eles têm essa alternativa, digamos, ou essa ideia, né? E eles tentam acoplar num problema que seria a desigualdade do sistema tributário. Quando tem essa pontuação macropolítica, agora, por exemplo, está tentando se argumentar que isso seria importante durante a pandemia e a quarentena. Então tenta-se utilizar essa pontuação para acoplar uma solução num problema. No entanto, as mudanças macropolíticas, elas costumam ser bem mais simples. Uma mudança, uma alteração de gestão é uma mudança macropolítica importante. Então a gente pode imaginar que depois de uma série de governos neoliberais, ali no final dos anos 90, a gestão Lula da Silva e a gestão Dilma Rousseff do PT, que seria mais um espectro centro-esquerda, tem uma mudança macropolítica importante ali, onde tenta-se criar soluções para um determinado problema político. Bom, então para entender meu problema de pesquisa, eu precisei primeiro definir a rede de atores, né? O que é uma rede de atores? Assim, é um conjunto de atores sociais que, de certa forma, tem envolvimento com a questão da TV por assinatura, tá? Eu defino eles em determinados grupos, que eu chamo coalizões. O que é uma coalizão? O que eu defino como coalizão? Coalizão, ela tem que ter uma questão comum. Ou seja, os grupos, os atores, empresas, pessoas individuais, entidades de classe, parlamentares, atores do executivo, eles se unem em torno daquela questão. Geralmente essa questão tem a ver com um problema que eles querem defender e não com a solução propriamente. Eles têm divergências em relação à solução, então eles se unem em torno de um problema. Para a gente entender um pouco dessas coalizões, é importante dizer, digamos, que o campo da comunicação no Brasil privada, ele tem como uma característica, digamos, essa indústria, né, da comunicação, esse setor econômico, ele é bastante verticalizado em termos da cadeia produtiva, ou seja, desde a produção até a distribuição do conteúdo, ela é toda feita por uma empresa. Pegando um exemplo, o Grupo Globo, ele produz o seu próprio conteúdo ali no Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo, e ele distribui. Então, tudo que é distribuído na TV no Brasil acaba centralizando em quem produz. Essa é uma das características principais da comunicação social privada no Brasil.
Bom, então a primeira coalizão, o subsistema, é o que eu chamo, denomino coalizão conservadora. Ela é bastante estudada já na literatura e basicamente a questão comum que une ela é a tentativa de manter, digamos, a hegemonia ou domínio econômico nesse campo da comunicação. É uma coalizão que atua bastante no que a gente chama bloqueio negativo, ou seja, como ela já tem esse domínio econômico, ela tenta impedir que outros grupos entrem e que se mudem as regras do jogo. Uma segunda coalizão é a coalizão do audiovisual. Por que do audiovisual? Se a gente pensa em termos de cotas de conteúdo, né, a gente tem que pensar em quem produz conteúdo de áudio e vídeo. Inicialmente eles distribuíam, digamos, em salas de cinema, depois a distribuição era em TVs, que daí é a questão que eu estou estudando, que eu pesquisei na tese, e hoje em dia se fala bastante em plataformas de streaming pela internet. Mas então a grande questão que unia eles em relação à distribuição desse conteúdo na TV. Uma terceira coalizão é uma coalizão que surge ali no período de redemocratização, que é uma coalizão chamada democratizadora, e que a questão comum que une ela é uma crítica à coalizão conservadora, ou seja, ela é quase um pouco um antagonismo, né? Ela existe em função da coalizão conservadora e ela demanda, digamos, uma maior pluralidade nos meios de comunicação. E depois o quarto grupo de atores, eles não chegam a formar propriamente uma coalizão, porque eles não atuam de forma conjunta, mas são as empresas de telefonia privada, né, dentro do processo de privatização que teve ali nos anos 2000, 90 e 2000, são as empresas de comunicação privada que individualmente demandam questões dentro dessa lei. O interesse das empresas de telefonia, na verdade, é assim, como elas já ofereciam o serviço de telefonia e já tinham a infraestrutura, elas queriam também, por meio dessa rede, dessa estrutura, oferecer os serviços de TV depois e pensando mais a médio prazo em internet. Ali na década de 2000, internet não era tanto uma questão, mas ali no momento era TV para depois ser internet também. Pensando agora então qual era o problema dessa lei, como que ele foi construído. Dentro do contexto da convergência tecnológica da comunicação social eletrônica de massa, né, ou seja, para muitas pessoas. E aqui é importante destacar que um problema ele não existe por si só, ele é uma construção argumentativa. E quem ajuda a construir esse problema da TV por assinatura são basicamente dois grupos, que é a coalizão democratizadora, ali na década de 80, 90, e depois os atores de telefonia que ajudam a construir o problema da TV por assinatura. A minha tese foca especificamente nos governos de centro-esquerda, né, do Partido dos Trabalhadores. No entanto, eu queria só citar dois elementos importantes. Ali na década de 90, a gente tem a figura do Daniel Hertz, que dentro da coalizão democratizadora, ele assume uma função de empreendedor de políticas públicas, ou seja, ele individualmente tem uma série de recursos ou ferramentas para tentar agendar uma questão, que é quando se cria a Lei do Cabo, ali em 1995, essa é uma questão. E a segunda questão que eu só queria mencionar é o que a gente chama Emenda Constitucional número 8, ou seja, ali no processo de privatização da telefonia na década de 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, se cria uma mudança na Constituição pelo qual, dentro da convergência, a TV aberta, que a gente chama radiodifusão, está separada de toda outra área de comunicação social eletrônica, ou seja, se cria uma espécie de uma separação ali, que é parte então de um processo de bloqueio da coalizão conservadora, esses dois fenômenos. Bom, como que é o processo então de definição dessas alternativas, né? Aqui é interessante a gente tem a coalizão do audiovisual, ela começa a se rearticular no final da década de 90, início dos anos 2000. Em 2000 tem um evento importante em Porto Alegre, que eles se reúnem, Congresso Brasileiro de Cinema, e em 2001, no governo Fernando Henrique, se cria a Agência Nacional de Cinema ainda,
E aqui é interessante a gente observar, porque acontece ali em outubro de 2002, tem a eleição do Lula, e quando a gente fala em mudança macropolítica, não é propriamente no dia primeiro da gestão. A partir do momento em que acontece a eleição, ou mesmo um pouco antes, os atores já começam a se agrupar em torno de determinados candidatos ou candidatos eleitos. E ali tem um grupo específico da coalizão do audiovisual que se agrupa em torno da, digamos, da gestão Lula recém-eleita. Eu queria citar duas figuras importantes, que é o Nelson Pereira dos Santos e o Orlando Senna, que eles já estavam na prefeitura do Rio de Janeiro, desculpa, no governo do estado do Rio de Janeiro, e eles acabam entrando naquele período de transição do governo Lula. Os dois são figuras do cinema novo, importantes dentro da coalizão do audiovisual. Afora os atores da coalizão, digamos, que se aproximam de ideias semelhantes dos candidatos, tem uma questão importante também de falar acerca da gestão Lula mesmo, que se difere das outras gestões de esquerda, centro-esquerda da América Latina naquele período. O que acontece? Ele tem, dentro do âmbito da comunicação social, ele faz o que a gente poderia chamar de uma espécie de uma gestão setorial. Ele não assume para ele a função, digamos, de agendar o problema da comunicação social, diferentemente de outros presidentes da República, como por exemplo o Chávez, a Cristina Kirchner e outros da América do Sul. Ele não assume para ele a função de agendar a questão da comunicação. Ele faz uma política setorial de comunicação. Como que é essa política? Ela é conservadora no âmbito da comunicação, no Ministério da Comunicação, ou seja, com atores ainda alinhados à coalizão conservadora, bastante próximos, e ele pensa uma política de comunicação mais pela perspectiva da cultura. E nesse sentido, uma figura bastante importante é o Gilberto Gil, que foi o ministro da Cultura, né, da primeira gestão do Lula, que também, logo que ele assume, o Gil assume junto. O Gil também, é importante dizer que ele é próximo de alguns atores da coalizão do audiovisual ali do cinema novo, né? O Gil é um músico importante da Tropicália, que é próximo também dessa geração do cinema novo. Eles atuam todos de forma conjunta. E o Gil, lembra que eu tinha dito que o Hertz assume a função de empreendedor, no sentido, ele usa seus recursos individuais para colocar uma questão na agenda? O Gil também faz isso como ministro da Cultura. O Gil, ele assume então uma função de empreendedor na difusão de ideias, ou seja, não é uma perspectiva tanto de pressão, sim de difundir e tentar criar um convencimento e um certo consenso acerca de uma ideia, que seriam essas políticas de comunicação numa perspectiva cultural. Quem que atua junto com ele? O Juca Ferreira, que logo abaixo é um sociólogo que está ali junto no Ministério da Cultura, e especificamente no âmbito do cinema, o Manuel Rangel, que é o presidente da Agência Nacional de Cinema, também atua naquele grupo ali. Durante a primeira gestão do Lula, eles tentam criar uma política setorial para cinema, que é a Ancinave, só para mencionar, não vou entrar a fundo, mas só para mencionar. Tentam, não conseguem, sofrem um bloqueio negativo da coalizão conservadora, e isso muda numa segunda mudança macropolítica importante, que é a reeleição do Lula em 2006. Bom, tentando então fazer uma espécie de uma fotografia dessa segunda mudança macropolítica, que é a reeleição do Lula. O que a gente tem ali? A gente tem um elemento importante, ou seja, a reeleição, depois de um período de governos neoliberais, a reeleição de um presidente de centro-esquerda, né? A gente tem um processo do problema, ali, da definição do problema um pouco mais amadurecido, ou seja, as empresas de telefonia já tinham feito também suas articulações, especialmente na Câmara dos Deputados, com parlamentares, logo ali no período de reeleição. E aqui a gente tem uma outra figura importante, que é a figura de um deputado federal, que também assume essa função de empreendedor. Ele se chama Jorge Bittar, ele é do Partido dos Trabalhadores, e ele é engenheiro e tem uma larga história dentro da área da telefonia, desde a década de 70. O Bittar, então, ele assume, diferentemente do Gil, que
assumiu a função, digamos, mais na difusão dessas ideias. O Bitar assume uma função de empreendedor no acoplamento do problema e das soluções. Ele consegue identificar esse interesse, essa pressão das empresas de telefonia para atuarem na TV por assinatura e a médio prazo na internet, né? E ele consegue também identificar que existe um grupo ali ligado ao Ministério da Cultura e ligado à Ancine, aperfeiçoando essa ideia da distribuição de conteúdo audiovisual na TV. Então, basicamente, o que o Bitar faz é sentar com os principais atores interessados nessa política da TV por assinatura, que eram essas empresas de telefonia, a coalizão conservadora e esse grupo da coalizão do audiovisual, sentar com eles e negociar os principais interesses. Esse processo começa em 2007, dura até 2011, quando a lei é sancionada já daí no governo da Dilma Rousseff.